Já se imaginou em um barco no meio de uma tempestade, sem saber se vai sobreviver? O vento uivando, as ondas gigantes balançando a embarcação, e a sensação de que o fim está próximo. Agora, imagine que, no meio desse caos, há alguém tranquilo, dormindo. Como pode alguém permanecer calmo diante de tal perigo? Esta é a história de A Tempestade Acalmada, onde Jesus, mesmo em meio à tempestade, demonstra algo surpreendente, uma confiança absoluta no poder de Deus. Quando seus discípulos, desesperados, o acordam, ele simplesmente fala e a tempestade se acalma. O que essa história tem a nos ensinar sobre fé, confiança e como lidar com os desafios da vida? Fique até o final, porque você vai se surpreender com a mensagem que Jesus deixou para todos nós. Se você se sente inspirado por essa história, deixe seu like e se inscreva no canal para explorar mais histórias de fé que podem transformar sua vida. Imagine a cena. Você está em alto mar, dentro de um barco pequeno. O céu, que antes estava claro e tranquilo, de repente, escurece, e nuvens ameaçadoras começam a se formar. O vento começa a soprar com força, e as ondas, que antes eram calmas, agora são enormes, batendo com violência no barco. A situação é assustadora, e, em questão de minutos, o mar se torna um pesadelo. Os discípulos de Jesus estão nesse barco. Eles não são marinheiros experientes. Eles não estavam preparados para o que estava prestes a acontecer. O medo começa a tomar conta de todos, e cada um começa a se perguntar: será que vamos sobreviver? O barco balança descontroladamente, e tudo que eles sabem é que algo terrível está prestes a acontecer. Agora, imagine por um momento, se você estivesse lá, no lugar deles, em meio à tempestade, com a sensação de que não há mais escapatória. O que você faria? Você gritaria por ajuda, se desesperaria ou tentaria manter a calma? A reação dos discípulos não é muito diferente do que muitos de nós fariam. O medo toma conta e as ações racionais ficam em segundo plano. Eles começaram a gritar, a pedir por socorro, enquanto o barco continuava a ser sacudido pelas ondas. É aqui que começa a verdadeira luta, entre o medo e a fé. Agora, eu te pergunto, já passou por um momento na sua vida onde tudo parecia perdido e você não sabia como reagir? Essa sensação de impotência é algo que todos enfrentamos em algum momento. E o que é mais interessante dessa história é que, nesse momento de maior desespero, os discípulos estavam com a resposta o tempo todo. Mas, por que será que eles não a reconheceram? A situação desesperadora que os discípulos enfrentam é algo que toca todos nós de uma forma ou de outra. Você consegue se imaginar naquele barco, sem saber se vai sair vivo daquela tempestade? Isso nos leva a um ponto importante. No momento da adversidade, nossa primeira reação muitas vezes é o medo. Mas e quando a solução está mais próxima do que imaginamos? Vamos continuar a explorar como a calma de Jesus em meio ao caos pode mudar a forma como vemos nossas tempestades. Não saia daí, porque o que acontece a seguir vai te surpreender. Deixe nos comentários se você já viveu uma situação onde a sensação de impotência tomou conta de você. Como você lidou com isso? Agora, imagine o cenário ainda mais tenso. A tempestade é tão forte que as ondas parecem engolir o barco. O medo dos discípulos cresce a cada segundo, mas há algo ainda mais surpreendente. Jesus está dormindo. Sim, você leu certo. Enquanto tudo ao redor deles está desmoronando, enquanto o caos é absoluto, Jesus, em pleno centro da tempestade, dorme tranquilamente. Como isso é possível? Como alguém pode permanecer tão calmo enquanto tudo desaba ao seu redor? Eu sei o que você está pensando. Isso não faz sentido. Como alguém pode dormir em meio a uma situação tão extrema? Mas é exatamente isso que torna esse momento tão impressionante e transformador. Essa tranquilidade de Jesus não é apenas uma atitude física. Ela reflete algo muito mais profundo, uma confiança inabalável em Deus, algo que os discípulos ainda não haviam compreendido completamente. Jesus, com toda a sua calma, estava nos ensinando uma lição que vai além do que vemos em nossos olhos. Será que, no meio das nossas tempestades, a solução está em manter a paz interior? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Em momentos de caos na sua vida, você já tentou manter a calma? Ou a ansiedade e o medo tomaram conta de você? Pense por um segundo. Quantas vezes o medo tomou conta de você quando tudo parecia perdido? E se, em vez de se desesperar, você tentasse imitar a calma de Jesus? Não seria transformador? Essa situação desperta um mistério que eu te convido a refletir. O que você acha que Jesus sabia, que os discípulos ainda não sabiam, sobre como enfrentar as tempestades da vida? Eles estavam aterrorizados, mas Jesus estava em paz. Qual é o segredo por trás dessa paz?
Fique atento, porque o que acontece a seguir vai mudar sua forma de ver a vida. Deixe um comentário abaixo contando como você acha que Jesus conseguiu permanecer tão calmo diante de um perigo tão real. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos explorar juntos o poder que a paz de Jesus tem em nosso próprio caos. Enquanto Jesus dorme tranquilamente, o desespero dos discípulos atinge seu ponto máximo. Eles estão lutando para manter o barco à tona, com a tempestade se intensificando a cada segundo. E então, o que eles fazem? Eles acordam Jesus. Mas não é um simples mestre, acorda. Não, eles gritam com medo, mestre, não te importa que pereçamos? Imagine a cena. Você está em um barco, em meio ao pior tipo de tempestade, e não sabe se vai sobreviver. Você olha ao seu redor e tudo está se desintegrando. A primeira coisa que você pensa é que você precisa de ajuda urgente. E quem está ao seu lado, no meio disso tudo? Jesus, o próprio Filho de Deus. Mas, ao invés de encontrar consolo em sua presença, os discípulos começam a questionar: será que ele se importa com o que estamos passando? Esse momento é muito mais do que apenas uma cena de desespero. Ele revela algo muito profundo sobre a nossa natureza humana. Quantas vezes, quando nos encontramos em situações extremas, não duvidamos da presença e do cuidado de Deus em nossas vidas? Você já teve um momento na vida em que se sentiu abandonado, mesmo sabendo que Deus estava ali com você? Esses discípulos estavam com Jesus ao lado deles, mas o medo e a aflição estavam tão intensos que eles não conseguiram ver além da tempestade. E o mais interessante é que, ao questionarem Jesus, eles demonstram que, apesar de estarem com ele, ainda não tinham entendido completamente sua autoridade e poder. Eles estavam com o Mestre, mas o medo cegava para a solução que estava logo ali, ao seu lado. Você já se sentiu assim, em uma tempestade da vida, sem perceber que a solução estava mais perto do que imaginava? Agora, imagina o quanto esse momento deve ter sido um choque para Jesus. Ele, que havia demonstrado tantas vezes seu poder, estava sendo questionado de uma forma tão desesperada. Será que nós, como discípulos de Cristo, também precisamos aprender a confiar mais profundamente em sua presença, mesmo nos momentos mais sombrios? Fique comigo, porque a próxima parte da história revela a atitude surpreendente de Jesus diante desse desespero. Deixe seu comentário aqui embaixo. Já teve uma experiência em que se sentiu desamparado, mas depois percebeu que estava cercado pela ajuda que precisava? Se sim, compartilhe com a gente. E se você está gostando dessa reflexão, não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem. Agora, o momento chega. Jesus, acordado pelo grito desesperado dos discípulos, olha para a tempestade, para o caos à sua volta, e com uma calma impressionante, fala uma única frase: acalma-te, aquieta-te. Simples, direto, poderoso. Em questão de segundos, o vento se acalma, as ondas desaparecem, e o mar tranquilo toma o lugar do turbilhão. O que parecia ser um milagre impossível aconteceu com apenas uma palavra. A tempestade se submete à voz de Jesus, e tudo volta ao normal. Agora, me diga, você consegue imaginar o que os discípulos sentiram naquele momento? Como pode algo tão simples, como uma palavra, ter tanto poder sobre a natureza? Eles estavam acostumados a ver milagres de cura, mas nunca algo tão direto e imediato sobre os elementos da criação. A ideia de que Jesus tinha o poder de controlar a natureza com sua palavra deve ter sido uma grande revelação para eles. Essa cena traz uma pergunta profunda: o que será que Jesus queria nos ensinar com isso? Ele não precisou fazer gestos grandiosos, nem recitar longos cânticos de oração. Com uma palavra, ele dominou a tempestade. E, ao fazer isso, ele estava nos mostrando algo vital: a autoridade de sua palavra. Agora, pare por um momento e pense: você já experimentou o poder das palavras em sua vida? Muitas vezes, estamos cercados por tempestades emocionais, financeiras, relacionamentos conturbados, e esquecemos que palavras têm poder. A palavra de Jesus não foi apenas uma ordem. Ela foi uma demonstração de autoridade divina, algo que poderia mudar não apenas o ambiente físico, mas também a condição interna das pessoas que o ouviam. Porém, há uma pergunta crucial que surge a partir desse milagre: será que nós acreditamos que as palavras de Jesus podem ter o mesmo poder em nossas vidas? Em momentos de crise, será que estamos usando as palavras certas, ou estamos sendo consumidos pelo medo e pela ansiedade? O que podemos aprender de Jesus sobre como lidar com nossas próprias tempestades? E aqui vai um pensamento: você já usou palavras de fé e confiança quando tudo parecia perdido? Como você acha que a fé pode mudar sua realidade?
Deixe nos comentários se você já teve uma experiência em que, ao declarar palavras de fé, viu sua situação mudar. Vamos conversar sobre como as palavras têm poder. E, se essa reflexão tocou você, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir sobre o poder transformador da palavra de Jesus. Agora, imagine por um segundo o que os discípulos estavam sentindo naquele exato momento. Depois de verem a tempestade ameaçar suas vidas, após a agitação e o desespero, tudo muda com a palavra de Jesus. O vento cessa, as ondas se acalmam, e a paz toma conta do mar. Em um piscar de olhos, o impossível acontece. Você consegue entender a magnitude desse milagre? Eles estavam no meio de uma tempestade tão violenta que, por um momento, parecia que a única coisa que restava era o fim. E, de repente, com uma simples ordem, tudo se acalma. Imagine a cena, o som ensurdecedor das ondas, o vento forte cortando a pele, e de repente, um silêncio absoluto. É como se o mundo tivesse parado, tudo tivesse se aquietado em resposta à autoridade de Jesus. Agora, me deixe te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se estivesse lá? Talvez você pudesse até sentir uma mistura de alívio, mas também de incredulidade. Como isso foi possível? E mais importante, o que isso nos ensina sobre o poder de Jesus e como ele pode agir em nossas vidas? Esse milagre vai muito além do controle sobre a natureza. Ele é uma demonstração clara de quem Jesus, não apenas um mestre espiritual, mas alguém com autoridade divina sobre todas as coisas, até mesmo sobre o caos mais absoluto. E se Jesus tem esse poder sobre a tempestade, o que ele pode fazer nas tempestades que você enfrenta na sua vida? É fácil sentir-se pequeno quando estamos no meio das dificuldades. Quando tudo parece desmoronar e não vemos saída, nos sentimos impotentes. Mas, a verdade é que, a resposta para a tempestade pode estar mais próxima do que imaginamos. Será que você já experimentou sentir a paz de Jesus em meio ao caos? Ou talvez você ainda se pergunte se é possível sentir essa paz no meio da tempestade. Pensa por um instante. Quando foi a última vez que você sentiu uma grande dificuldade e, inesperadamente, algo mudou para melhor? Como você acredita que a fé em Jesus poderia trazer a paz que você precisa quando tudo ao seu redor está fora de controle? Eu te convido a compartilhar nos comentários. Já passou por uma tempestade na sua vida que parecia sem solução, mas de alguma forma, tudo se acalmou? O que você acredita que foi a chave para essa mudança? Vamos conversar sobre o poder da fé e como ela pode transformar até os momentos mais difíceis. E se você está achando essa reflexão útil, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir sobre como Jesus pode acalmar até as maiores tempestades. O próximo passo dessa jornada vai te surpreender ainda mais. Após o milagre de acalmar a tempestade com uma simples palavra, o que acontece? Os discípulos ficam em choque. Eles olham ao redor, ainda sem acreditar no que acabaram de testemunhar, e se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Parece uma pergunta simples, mas tem um peso imenso. Afinal, esses discípulos haviam visto Jesus realizar milagres antes, curas, expulsões de demônios e outros sinais extraordinários. Mas nunca algo como isso. Eles estavam começando a perceber algo muito maior sobre Jesus, mas ainda não compreendiam totalmente quem ele era. Imagine você, que acaba de ver algo inexplicável, um poder tão grande sobre a natureza. Como isso faria você se sentir? Você ficaria maravilhado, assustado, ou se perguntaria, como os discípulos, quem realmente é essa pessoa? Aqui, há uma lição profunda. A dúvida e o espanto dos discípulos nos mostram que, mesmo ao estar ao lado de Jesus, eles ainda não haviam entendido completamente sua identidade e seu poder. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre o quanto conhecemos realmente a quem seguimos. Quantas vezes, em nossa jornada de fé, nós também nos encontramos diante de situações e milagres que nos fazem parar e questionar: quem é esse Jesus? E, mais ainda, o quanto eu realmente conheço e confio em ele. Eu quero te fazer uma pergunta profunda agora. Você já teve um momento na vida em que se deparou com algo tão grande, algo que parecia impossível, e se perguntou: quem é esse Deus que eu sigo? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos juntos refletir sobre como as nossas percepções de Jesus mudam conforme vivenciamos seus milagres em nossas próprias vidas. Esses momentos de dúvida dos discípulos são também um convite para nós olharmos mais fundo e reconhecermos a verdadeira identidade de Jesus, não apenas como um personagem histórico, mas como aquele que tem poder sobre tudo, inclusive sobre as tempestades da nossa vida. E é justamente nesse reconhecimento que nossa fé é fortalecida. Se você está achando essa reflexão poderosa,
Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender quem é Jesus de verdade. E fique atento, porque no próximo tópico vamos falar sobre algo que pode mudar completamente sua visão de fé e confiança. Não perca! Depois de testemunharem o milagre, os discípulos ainda estavam atonitos, mas a lição estava apenas começando. Jesus, com sua calma e autoridade, não só tinha acalmado a tempestade, mas agora ele os confrontava com algo ainda mais desafiador: a fé. Após o milagre, Jesus olhou para os discípulos e perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não têm fé?" Essas palavras não foram apenas um lembrete de quem ele era, mas uma provocação poderosa sobre o estado da fé deles. Eles tinham acabado de ver Jesus controlar a tempestade, e, ainda assim, o medo e a dúvida dominaram seus corações. A pergunta de Jesus não é apenas um questionamento, é um desafio para a fé deles. Agora, imagine a cena novamente. Você está ali, vendo o poder de Jesus em ação, mas o medo ainda toma conta de você. É como se a tempestade que acalmou o mar também tivesse invadido o coração deles. Quantas vezes, mesmo depois de vermos milagres em nossas vidas, nós ainda duvidamos ou temos medo do futuro? Eu quero saber de você. Você já teve um momento em que viu Deus agir em sua vida de forma surpreendente, mas logo depois o medo e a dúvida voltaram? Como você lidou com isso? Compartilhe nos comentários. Vamos conversar sobre esses altos e baixos da fé. O que é fascinante aqui é que, mesmo com o milagre claro diante deles, os discípulos ainda lutavam com a confiança. Isso é um reflexo da nossa própria jornada de fé. É fácil confiar em Deus quando as coisas vão bem, mas e quando a tempestade volta a ameaçar? Será que nossa fé permanece firme? Jesus não estava apenas acalmando o mar, ele estava ensinando a seus discípulos a importância de confiarem nele, mesmo quando a tempestade interior parece incontrolável. Ele queria que eles entendessem que, quando ele está presente, não há razão para temer. Agora, eu te desafio a pensar: como você tem lidado com os momentos de medo e dúvida em sua vida? Será que, em vez de focar nas circunstâncias, você tem dado mais espaço para confiar naquele que tem o poder de acalmar até a tempestade mais feroz? E se você se identificou com essa luta entre medo e fé, deixe seu comentário. Vamos juntos explorar como podemos fortalecer nossa confiança em Deus, não importa o que aconteça ao nosso redor. E se essa mensagem tem tocado seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que também precisa aprender a confiar mais em Deus, especialmente nas tempestades da vida. Fique atento, porque o próximo tópico vai falar sobre a transformação que vem quando confiamos completamente em Jesus. Não perca! Chegamos ao fim dessa jornada, mas antes de concluir, vamos refletir sobre o que essa experiência de Jesus e seus discípulos realmente nos ensina. Depois da tempestade, quando a calma finalmente tomou conta do mar e o medo dos discípulos foi substituído por um profundo espanto e reverência, a verdadeira transformação estava acontecendo dentro deles. A fé deles nunca mais seria a mesma. Eles começaram a compreender que, quando Jesus está no barco da nossa vida, nada pode nos derrubar. Essa história não é apenas sobre o milagre de acalmar a tempestade. Ela é sobre o poder da fé transformadora, que pode transformar até mesmo o medo mais profundo e a dúvida mais persistente em confiança total em Deus. E a grande questão é: você está permitindo que sua fé seja transformada de uma fé baseada no medo para uma fé baseada na confiança em Jesus? Parece simples, mas essa mudança de perspectiva pode ser a chave para superar os maiores desafios da vida. O que as tempestades da sua vida estão te ensinando? Você tem deixado a presença de Jesus transformar sua visão, ou está preso no medo e nas circunstâncias? Eu quero te convidar a refletir profundamente sobre isso. Como você pode aplicar essa fé transformadora nos desafios que está enfrentando agora? Como você pode olhar para as tempestades da sua vida e, ao invés de temer, confiar que Jesus tem o poder de acalmá-las? Agora, antes de terminar, quero fazer um convite especial para você. Se você tem sido tocado por essa reflexão e quer continuar aprendendo mais sobre como aplicar a fé em sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, vamos explorar juntos como as histórias da Bíblia podem trazer respostas poderosas para nossos dias de hoje, e você não vai querer perder o que vem por aí. Se você se sentiu inspirado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, e deixe um comentário sobre como essa história de Jesus te impactou. Vamos continuar essa jornada de fé juntos. Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo.